Olá, estou aqui mais uma vez com uma palavra de amor, fé e esperança para todos nós. Conforme eu coloquei no último vídeo, que eu dei o título de Guerra, Fome e Peste, falando sobre o juízo de Deus, né, que certamente virá sobre o mundo, sobre a terra. E neste vídeo eu coloquei que muitas vezes as pessoas erram por não conhecerem a palavra de Deus. Então, eu quero aqui, para complementar aquele vídeo, ler algumas coisas que estão no livro de Levíticos e que é extremamente importante. Livro de Levítico, no singular. Eu falei Levíticos, está errado, é Levítico. Então, o livro do Levítico foi escrito por Moisés, lá no Antigo Testamento, quando o povo sai do Egito e eles então vivem 40 anos peregrinando no deserto. E durante este tempo, Deus deu a Moisés muitos mandamentos, que Moisés então escreveu e foram organizados neste livro de Levítico e também no livro de Deuteronômio. Então, todas essas leis que Deus deu a Moisés, né, que nós chamamos de a lei mosaica ou a lei do Antigo Testamento, elas podem ser divididas em três grandes grupos: as leis sacrificiais, as leis jurídicas e as leis morais. As leis sacrificiais dizem respeito ao templo, aos sacrifícios que o povo do Antigo Testamento tinha que oferecer a Deus, sacrifício de animais, para que os pecados fossem perdoados. Então, existia a classe dos sacerdotes, os levitas, que faziam todo aquele trabalho de manutenção, cuidado do templo, sacrifício de animais, né? Tudo aquilo era executado pelos sacerdotes, pela classe sacerdotal. Eles é que ofereciam os sacrifícios a Deus. Eles tinham, então, uma série de observâncias, de rituais que eles tinham que cumprir para poder entrar no templo, para poder realizar aqueles sacrifícios. Então, todas essas leis sacrificiais, elas foram abolidas com a morte de Jesus, porque Jesus, ele foi o Cordeiro Santo de Deus, né, o sacrifício perfeito. Então, Jesus, quando ele morre ali na cruz, ele leva sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, né, para que nós pudéssemos ser livres e voltar para Deus. Então, todo aquele que aceita, né, aquilo que foi feito na cruz, que reconhece, né, que Jesus é o Senhor, que o recebe, tem os seus pecados, e se arrepende, né, dos seus pecados, se arrepende, reconhece que é um pecador e se arrepende dos seus pecados, então volta a ter acesso a Deus, volta a estar junto de Deus, volta a ter o Espírito Santo. O seu espírito, ele vai nascer novamente, renascer, nascer do Espírito. Então, essas leis sacrificiais foram abolidas. Não há mais necessidade do templo, não há mais necessidade dessa classe sacerdotal, não há mais necessidade dos sacrifícios, né? E nem das ofertas que eram oferecidas, né? Ofertas de manjares que eram oferecidas, que era a oferta do pão, né? Que o incenso que tinha que ficar ali queimando 24 horas, incenso queimando, o pão que tinha que estar sempre ali na mesa da propiciação. Então, tudo isso foi abolido, porque a graça nos tornou uma nação santa, o sacerdócio real. Então, todo aquele que tem o Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo, ele passa a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele habita em nós, e não mais lá no templo sobre a Arca da Aliança. Mas agora o Espírito Santo, ele habita em nós. E um outro grupo de leis, então, são as leis jurídicas, que estabeleciam as penas para cada tipo de crime, de pecado cometido. Então, muitos pecados ali, pecado de adultério, pecado do homossexualismo, pecado
enfim, vários pecados, eles tinham ali as suas penas estabelecidas e muitos destes era a pena de morte. Morte por apedrejamento, ou as pessoas eram condenadas a serem queimadas vivas, né? Então, todo esse sistema jurídico, ele também foi abolido, porque Jesus, ele inaugura o tempo da graça, a era da graça. Se há reconhecimento dos pecados, arrependimento, então a gente recebe o perdão pela graça, né? Porém, o último grupo de leis, as leis morais, não foram abolidas, porque as leis morais, elas dizem respeito até à própria natureza de Deus, ao caráter de Deus. As leis morais, então, elas vão falar sobre relações de trabalho, relações entre pessoas, né? Como que a pessoa mais rica deveria tratar o mais pobre, né? Fala de medidas justas, então fala muito de justiça social. E fala também das relações sexuais que são abominação a Deus. Então, assim, fala de muitas coisas e essas coisas continuam valendo, porque essas coisas tratam, né, da, da santificação, elas dizem respeito à santificação, né? E a palavra de Deus fala que sem santificação ninguém verá a Deus, né? Tá lá em Hebreus, quando o apóstolo Paulo fala isso, né? Então eu vou ler aqui algumas coisas, tá? Que vão nos ajudar, né? A clarear, a compreender melhor a palavra de Deus. Então olha o que diz aqui no livro de Levítico, capítulo 20, no versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então, necromante é consulta aos mortos, né? E feiticeiros são todos aqueles que praticam feitiçaria, que praticam magia. Então, eu sei que muitos que se dizem cristãos frequentam centros espíritas, consultam aos mortos, praticam necromancia. Muitos que se dizem cristãos frequentam terreiros de macumba, de umbanda, que ali eles praticam o quê? Feitiçaria e também consultam aos mortos. E isso então é uma abominação a Deus. Existe uma condenação para isso. Então, sempre foi, sempre será uma abominação a Deus, consulta aos mortos e prática de feitiçaria. Isso não foi abolido e nem nunca será. Um outro ponto aqui. O versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, o adultério é pecado. Sempre foi, sempre será. Aqui a penalidade, que seriam mortos, essa penalidade foi abolida, porque existe a graça, então as pessoas podem se arrepender e ter o perdão de Deus. Porém, se elas não se arrependerem, quando elas morrerem, se elas morrerem em pecado, elas serão condenadas, né? Serão condenadas. Por quê? Porque não houve arrependimento. Vamos ver aqui um outro ponto. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então, é uma abominação, um pecado terrível, um homem se deitar com a mulher do pai, se deitar com a própria mãe ou com a madrasta. Então, isso nem pensar. Um outro ponto, versículo 12. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Então, essas relações sexuais de incesto, né, entre parentes, ela é totalmente condenada por Deus. Vamos ver aqui mais um versículo, 13.
Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, o seu sangue cairá sobre eles. Então, relação sexual, relação homossexual é condenável por Deus. Deus não aceita isso. Está escrito aqui. Praticaram coisa abominável, né? Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então, isso é o que está dizendo a palavra do Senhor. O 14. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Então, se um homem tem uma mulher, mas também quer a mãe da mulher, a sogra, então isso aí também é uma maldade e Deus também não aceita. E ele fala, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Então, como eu falei anteriormente, aqui a penalidade, ela foi absolvida, porque a pessoa tem a chance de se arrepender, de voltar atrás, né? E se ela se arrepende, confessa pecado, o pecado é perdoado. Agora, se a pessoa morre em pecado, ela perde a salvação. Vamos ver aqui um outro ponto, o 15. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto e matarás o animal. Então, relação sexual com animais é também abominação a Deus. E é pecado digno de morte, né? Pena capital. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Então, relação sexual com animais é abominação a Deus. Continuando aqui, versículo 17. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é. E, portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Então, relação sexual entre irmãos é abominação a Deus. Continuando aqui, versículo 18. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Então aqui, no tempo da enfermidade dela, é no tempo do período, no tempo que a mulher está menstruada. Então, não é permitido ter relação sexual com a mulher quando ela está menstruada, né? Tá dizendo aqui o texto. Então, isso não é permitido. Ah, mas isso não foi abolido? Não, não foi abolido. Tá escrito aqui, né? Deus sabe por quê. Nós não compreendemos tudo, mas Deus compreende. Então, a gente tem que obedecer. Nem tudo a gente vai entender, mas temos que obedecer. Continuando aqui, versículo 19. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da sua parenta. Sobre si levarão a sua iniquidade. Então, a nudez da irmã de tua mãe, da sua tia, né? Então, é também proibido por Deus relação sexual com tios, o tio ou com a tia. Também, se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio. Seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Vem uma maldição sobre eles, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundície é, descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Então, se um homem toma a esposa do irmão, é abominação também. Aqui, no caso, o irmão ainda é vivo, porque uma coisa é a lei do levirato, que é quando o irmão morre, a mulher fica viúva, a cunhada viúva. Aí o homem, então, ele, né, no Antigo Testamento, ele tinha direito a se casar com a cunhada viúva.
Mas aqui não é o caso, aqui é o irmão ainda vivo. Deixa eu ver mais o que aqui. O homem ou a mulher que sejam necromantes, ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. O versículo 27, né? Que eu já tinha lido lá em cima, né? E tem mais coisas aqui. Uma outra lei aqui, em relação a pesos e medidas justas. Aqui é no Levítico, capítulo 19, versículo 35. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos. Efa justa e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Então, Deus, ele ama a justiça. Então, se você está julgando uma causa, você tem que julgar aquilo com justiça, né? Você não pode puxar para um lado nem para o outro. Aqui o 33. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, amar o estrangeiro e tratar ele como ele sendo um do povo. Isso é uma lei de Deus. Vamos ver o que mais aqui. Novamente aqui, não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, quem fica aí atrás de adivinhação, jogando carta de tarô, leitura de mão, né? Que é... Esqueci agora, leitura de mão tem um nome, né, para isso. Então, isso também é a abominação a Deus. Negócio de adivinhação, isso não vem de Deus, não. Uma coisa é profecia, quando vem da parte do Senhor, é profecia. Outra coisa é adivinhação. Tem outros aqui muito interessantes no Levítico 19, né, que fala sobre não furtar, não mentir, não usar de falsidade, não oprimirá o teu próximo, nem o roubarás, né? Fala, não vai amaldiçoar o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás pecado sobre ti. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, todo mundo aí deve ter uma Bíblia em casa, leiam Levítico 19 e 20, capítulo 19 e 20, meditem sobre a lei do Senhor, né? Porque é uma lei que traz vida e vida em abundância. Não é uma lei que traz condenação, e sim vida. Então tá, pessoal, é isso aí. Beijos.